Graça e paz, gente querida, povo de Deus. É uma alegria poder estar aqui iniciando esta live e poder chegar até você através dela. E a expectativa do meu coração é grande, porque cada vez que nós estamos aqui produzindo esta live, eu sei que ela vai chegar até você. E a palavra de Deus vai chegar ao teu coração. E vai fazer a obra, aquela obra profunda que só a palavra do Evangelho da Graça de Deus pode produzir em cada um de nós. Jesus Cristo disse: a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, a palavra do Evangelho da Graça, ela é espírito e ela é vida. Então, quando ela é pronunciada, quando ela é pregada, quando a pessoa ouve, ela recebe a vida da palavra, recebe o espírito da palavra. Isso mexe com o seu próprio espírito e traz revelação. Então a pessoa vai pouco a pouco despertando do sono, vai despertando dentro dela uma coisa nova que ela nunca havia experimentado, vai despertando dentro dela um conhecimento, uma vida, uma coisa tão profunda que ela não conhecia. Ela pode ter ficado 20 anos dentro de uma igreja de lei, debaixo de jugo, iludida com um monte de coisas. Mas quando a palavra que é espírito, a palavra que é vida, esta palavra da verdade, que é o Evangelho da Graça de Deus, que tem vida em si mesmo, quando esta palavra cai no coração da pessoa, existe um grande despertar, um grande acordar de um sono religioso. Uma grande luz brilha dentro da pessoa e a pessoa passa a entender o que nunca entendeu e a compreender o que nunca havia compreendido. Quantas vezes ela deve ter lido as cartas de Paulo sem o véu ter sido tirado da mente dela? Quantas vezes ela deve ter lido alguma coisa que Paulo escreveu e achou até estranho, não gostou muito, porque ainda a mente dela tinha um véu. Mas quando esse véu é retirado, e como é que esse véu é retirado? Não adianta falar assim: tem que tirar esse véu de mim. Não, o véu é retirado pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Na medida que você vai ouvindo, o véu vai retirando todas as impurezas a palavra vai retirando todas as impurezas que esse véu mantinha na nossa mente. A palavra vai purificando a nossa consciência, vai nos despertando para algo novo, totalmente novo. E aí a gente passa a sentir a vida dentro de nós como nunca sentimos. Eu quero ler aqui, antes de entrar no assunto de hoje, Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante, onde Paulo faz uma oração pelos Efésios. Efésios 1, versículo 15, ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Então Paulo orava pela igreja dos Efésios, orava. Paulo orava pelas pessoas da igreja, orava. Ele está dizendo que ele fazia menção dos Efésios em todas as orações que ele fazia a Deus. E o que Paulo pedia? Paulo não ficava assim: ó Deus, dê casa própria para eles. Ó Deus, liberta. Ó Deus, quebra o jugo. Ó Deus, essas orações que você vê nesses programas de televisão, e muitas orações que a religião faz, Paulo não orava a respeito disso.
Paulo não orava: Deus, abre as portas. Ó Deus, né? Como a gente vê tanta petição, às vezes sem sentido, elas vêm de um coração egoísta, avarento, que quer que Deus faça o que elas querem que Ele faça. Elas não estão interessadas na vontade de Deus, elas estão interessadas na sua própria vontade. Paulo, quando orava pelas pessoas, não orava assim. Olha como ele orava e o que ele pedia a Deus para os Efésios. Ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o que Paulo pedia? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Olha, ele continua dizendo, o que mais Paulo pedia? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da sua glória e da sua herança nos santos. Então o que Paulo pedia? Antes de Paulo relatar esta oração que ele fazia, ele fala dos lugares celestiais, da predestinação, da redenção. Ele fala que nós somos herança, fomos feitos herança para Deus. Ele fala sobre o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo. E depois ele percebe que ele falou coisas tão profundas para os Efésios, que provavelmente eles não captaram 100% o que ele havia dito, de tão profundo que era. Então pesa no coração do apóstolo o peso da oração. E ele vai orar a Deus e vai pedir o quê? Que Deus concedesse aos Efésios, olha bem como isso é sério, concedesse lá no espírito dos Efésios, espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria e revelação de quê? Ele fala do pleno conhecimento de Deus. Então Paulo sabia que ainda faltava muito no conhecimento dos Efésios, para que eles tivessem um pleno conhecimento de quem é Deus, da grandeza de Deus, da obra verdadeira de Deus. Ele pedia para que Deus concedesse espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. E também ele fala, iluminados os olhos do coração. Então quer dizer que nós, em nosso coração, quando ele fala coração, é o nosso espírito, a nossa mente. Então ele diz assim, iluminados os olhos do vosso coração. Então Paulo pedia que Deus iluminasse os olhos do coração deles. Para quê? Para que eles pudessem saber qual era a esperança de ter sido chamado por Deus. Para que eles pudessem saber qual era a riqueza desse chamamento que Deus fez para mim, para você, para todos nós. Quão rico era isso, para que pudéssemos ver a glória da nossa herança, da herança futura, a herança dos santos. Então Paulo sabia e orava para que Deus abrisse o entendimento deles, para que Deus iluminasse os olhos do coração deles, para que eles pudessem ter revelação do pleno conhecimento de Deus. E é isso, meus irmãos, um dos motivos principais de eu estar aqui, chegando até você, é para que aconteça isso que Paulo orou, que os olhos do teu coração sejam iluminados, que vocês venham entender a riqueza que é ser chamado por Deus, para compreender o Evangelho da graça de Deus, a riqueza que você faz parte, que é a herança dos santos, e principalmente a maior riqueza acima de todas, ter um pleno conhecimento de Deus, um pleno conhecimento de Deus. Então esse é o objetivo principal
de nós estarmos aqui, para sermos aquela voz, trazermos aquele leitinho da palavra de Deus, aquele arroz com feijão, para que você tenha um pleno conhecimento de Deus. Eu faço essa pergunta para você com todo respeito, não para te oprimir ou para te cobrar alguma coisa, mas para despertar isso no teu coração. Até onde você conhece Deus? Até onde você conhece a grandeza de Deus? E eu me incluo nisso. Até onde você conhece o poder de Deus? Até onde, através desse conhecimento do Evangelho, nós conhecemos profundamente a grandeza de Deus? O nome, o poder que existe no nome de Jesus Cristo. Quero ler aqui para você Filipenses capítulo 2, preste atenção nisso. Até onde você enxerga o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo? Esse é o nome dele. Então, versículo 9 do capítulo 2 de Filipenses, isso para despertar-nos com essas perguntas, não para trazer peso, mas para trazer uma sede maior por Deus. Então ele diz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então você tem que entender, o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome, acima dele não tem autoridade maior, não tem poder maior, nada supera a autoridade e o poder que existe no nome de Jesus Cristo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Agora presta atenção, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Em quais níveis? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Quais níveis que tem que se dobrar todo o joelho diante do nome de Jesus Cristo? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, Paulo fala assim, para a glória de Deus Pai. Até onde nós conhecemos isso? Até onde nós enxergamos a grandeza de Deus? Até onde nós enxergamos nos lugares celestiais as profundezas do mundo invisível, do mundo espiritual, as profundezas de Deus? Até onde nós vemos isso? Por isso que Paulo orou, como lemos há pouco. Paulo pedia espírito de sabedoria e de revelação em quê? No pleno conhecimento de Deus. E esse é o objetivo principal de nós estarmos aqui, para que juntos venhamos a ter um pleno conhecimento de Deus. Lembrando o que eu tenho dito sempre, somos só uma voz, nada mais que isso que chega até você, nos tornando assim um colaborador, um cooperador do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje, estamos naquela série de pregações, de lives sobre Gálatas capítulo 3 e capítulo 4. Então vamos ler hoje Gálatas capítulo 4. E vamos ler versículos 21 a 31. Eu tenho várias lives postadas sobre esse assunto, mas sempre é bom repetir e repetir e repetir. Eu percebi que a maior parte dos irmãos, eles só assistem as lives mais recentes. Nós temos mais de 600 vídeos no YouTube. De vez em quando algum irmão pergunta alguma coisa, eu falo assim, olha, ele não perscrutou tudo que a gente tem, tudo que a gente já pregou e ensinou, porque ele está fazendo uma pergunta que eu tenho vídeos gravados a respeito disso e diversos, né? Então,
Sobre esse assunto já gravamos vários, mas vamos repeti-los novamente, porque é o Evangelho da Graça de Deus. Então, Gálatas capítulo de número 4, vamos ler versículos 21 a 31, 10 versículos. Paulo começa fazendo uma pergunta. Dizei-me vós, os que querem estar sob a lei. Então, memoriza isso. O que Paulo está perguntando? Ele está perguntando isso. Vocês que querem ficar debaixo da lei. Vocês que só pregam o Velho Testamento. Vocês que só pregam o judaísmo. Vocês que só vivem debaixo do Velho Testamento. É isso que Paulo está perguntando. Vocês que não entenderam ainda que o fim da lei é Cristo, que nós estamos numa nova aliança, vocês querem estar sob a lei. Então Paulo está perguntando para essas pessoas. Ele diz: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso vocês não ouviram e não entenderam a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Olha, isso é muito importante. Olha como essa verdade está explícita aqui. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Agora olha o versículo 24 de Gálatas 4. Olha como isso esclarece. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. O que, pastor? Repete isso que o senhor disse. Vou repetir. Estas coisas, essas 2 mulheres que Abraão teve, são alegorias. Porque essas mulheres são 2 alianças. Nossa, alguém pode perguntar. Eu faço assim como se você estivesse perguntando. Nossa, pastor, então aquelas 2 mulheres que Abraão teve, Agar, que era escrava, e Sara, que não era escrava, são 2 alianças. É isso mesmo que está escrito aqui. Uma aliança, já vou me antecipar. A primeira aliança, que é a aliança trazida por Moisés através da lei, é Agar. Nós vamos ler que vai gerar filhos para a escravidão. E a segunda aliança é Sara. Sara que não tinha condições de ter filhos por um milagre. Não por obra própria, mas por um milagre veio ter Isaac. Então vou ler de novo. Estas coisas são alegóricas. Olha como está escrito isso aqui explicitamente. Porque estas mulheres são 2 alianças. Agora Paulo vai explicar. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde foi dada a lei. No Monte Sinai. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera filhos para escravidão. Esta é Agar, uma das mulheres de Abraão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Vamos pular o versículo 27 e vamos para o 28. Agora Paulo fala: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, que diz a Escritura? Olha a pergunta que Paulo fala. Lança fora, escravo, e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Aí Paulo afirma assim, irmãos, somos filhos não da escrava, somos filhos de quem? Da livre. Então vamos fazer a mesma pergunta. Você não se canse de tanto você ouvir isso. Um dia você vai ensinar Gálatas e tudo isso vai vir aí do seu HD e você vai tomar esse rumo no mesmo ensino que você recebeu, vai fazer as mesmas perguntas que foram postas na tua mente e no teu coração. Então a pergunta é esta, não se canse. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Olha, você já podia até me dar uma aula. Paulo foi para as regiões da Galácia e fundou igrejas nas regiões da Galácia. O que Paulo pregou? Paulo pregou o Evangelho da graça de Deus.
Paulo pregou a nova aliança, pregou a obra da cruz, o sangue derramado, pregou a redenção, a justificação, a filiação, pregou tudo sobre a graça de Deus para eles. E depois ele se ausentou. Quando Paulo se ausentou, quem é que chegou lá? O pessoal da lei, os judaizantes. Quem são o pessoal da lei para nós hoje? Os judaizantes, aqueles que só pregam o Velho Testamento, os que fazem campanha do Velho Testamento. Toda a campanha tem um nome de uma passagem do Velho Testamento. É o segundo boi, é o sacrifício de Isaac, é o ano da prosperidade de José, é o ano de Elias, de Esdras e Neemias, né? É o Gideão que estava malhando o trigo e vai na tua força, na fé de Gideão. São os pregadores atuais que eles vivem no Velho Testamento, trazendo o Velho Testamento, misturando com o Novo, fazendo confusão na cabeça das pessoas. Aqueles que querem viver, ainda tem gente que guarda sábado, tem até igreja cujo nome é do sétimo dia, não tem? Porque esses são os judaizantes dos dias de hoje, que querem levar as pessoas para a lei, para o judaísmo, debaixo do Velho Testamento. Debaixo das vezes eles fazem as réplicas da arca, da aliança do Velho Testamento. Eles fazem todos aqueles rituais da lei ainda. Eles fazem festas das primícias. As mesmas festas que os judeus faziam, eles também fazem nos dias de hoje. E tem um véu na mente deles, eles não passam para depois da cruz, não entram nas cartas de Paulo. Então chegou essa gente lá, na igreja dos Gálatas, e fizeram o quê? Foram desmerecer o que Paulo havia pregado. Eles disseram assim, olha, só o que Paulo ensinou não é suficiente. Vocês têm que voltar para a lei, se circuncidar, guardar sábado, praticar as festas, né? Posso brincar com você? Vocês têm que observar Malaquias 3, se não der o dízimo, está debaixo de maldição. Vocês são tudo ladrões, olha, se volte para lá. E o que aconteceu? Eles começaram a interferir com o ensinamento errado na igreja dos Gálatas. E isso foi minando todo aquele ensinamento que Paulo havia deixado lá. E os Gálatas se voltaram para a lei e começaram a se voltar para a velha aliança. Começaram a voltar o coração dele para os ensinos da lei e voltaram para lá. E começaram a deixar os ensinos de Paulo de lado, deixar a obra da cruz de lado. Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 3 de Gálatas. Presta muita atenção, você precisa saber o que Paulo pregava mesmo. Paulo pregava o Cristo crucificado. Ele não só falava do ressuscitado. Vou repetir aqui a mesma coisa. O ministério de Jesus teve 3 fases. Uma está ligada à outra. Nenhuma delas é mais ou menos importante que a outra. A primeira fase, ele nasceu de mulher, conforme nós falamos na live passada, nasceu sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei. A primeira fase do ministério de Jesus. Ele nasceu como judeu, nasceu debaixo da lei, veio cumprir a lei, veio ser o último sacrifício da lei. E ele veio nos libertar da lei. Essa é a primeira fase. A segunda fase começa quando ele vai na cruz. Quando ele vai na cruz e morre, ele se torna o Cristo crucificado, o Cristo morto. O que diz lá em Hebreus 2,14, que é um versículo muito comentado entre os pregadores da graça de Deus? O que diz lá? Os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele participou. O que Paulo está dizendo? Que Cristo também teve um corpo de carne e sangue. Agora, olha para mim e entenda. Para que por meio da sua morte destruísse o que tinha o poder da morte, a saber o quê? O diabo. Então como é que o diabo foi destruído?
para que por sua morte, pelo Cristo crucificado que morreu na cruz. Vocês estão entendendo? Se não tem a morte, não tem ressurreição. Olha como a morte dele na cruz, o Cristo crucificado, é uma coisa poderosa. Sem o Cristo morto, ali o véu do santuário não iria se rasgar, não iria iniciar uma nova aliança. O sangue ali não seria o sangue da nova aliança. Então o que foi que destruiu o diabo lá? Para que por sua morte, ou por meio da sua morte, destruísse que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então como que o diabo foi destruído? Pela sua morte, pelo Cristo crucificado. Entende? Então a segunda fase do ministério de Jesus, ele pregado na cruz, ele tem que morrer. Ele morrendo vai se cumprir a velha aliança. Ele morrendo é o fim da lei. Ele morrendo, aquele sangue derramado, se estabelece uma nova aliança. É a segunda parte do ministério de Jesus. E a terceira parte? A terceira parte, quando ele ressuscita dos mortos. Ele destrói a morte, quebra o poder da morte, ele volta e ressuscita no mesmo corpo que havia morrido. Então, nenhuma dessas fases é desprezível. Todas teve a sua função, todas fizeram parte do plano de Deus, todas têm o seu valor. Eu não posso desprezar uma em favor da outra e vice-versa. Não posso. O ministério de Jesus é uma coisa completa que compõe-se de três fases, e as três são importantes. Então o que Paulo pregou lá para os Gálatas? Pregou o evangelho da graça de Deus, a obra da cruz. Olha aqui, capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como? Crucificado. O que Paulo está falando para os Gálatas? Gálatas, vocês são insensatos, né? Quem enfeitiçou vocês para levar vocês para um caminho errado? E ele fala, diante dos olhos de vocês, o que eu preguei, o que ensinei vocês, eu expus o Cristo crucificado. Falei tudo a respeito da obra da cruz, ensinei o Cristo crucificado, aquele que morreu, os benefícios de tudo isso que vieram para nós. Paulo ensinou sobre a graça de Deus, sobre o Cristo crucificado, né? E voltemos em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Então Paulo fala, estou admirado, vocês estão passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são os perturbadores? Aqueles que estão debaixo da lei, aqueles que falam que evangelho é lei, aqueles que querem viver debaixo do Velho Testamento e trazem perturbação para o ensino do evangelho da graça de Deus, aqueles que só vivem debaixo de obras de lei, que vai perder a salvação se não praticar aquelas obras de lei. Eles não conseguem passar pela cruz. Esses são os que pervertem o evangelho. Então Paulo fala, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? É quando eu trago a lei e querem pôr a lei na graça, misturo tudo. A cabeça de uma pessoa que vive mais no Velho Testamento e mistura coisas do Novo Testamento é uma confusão, ela não entende nada, ela não tem consolo, não tem paz, ela vive perturbada com um monte de cobrança, com um monte de conflito, com um monte de campanhas, de votos, de sacrifício, de peso, de acusação. Ela não tem paz, é um crente desassossegado. O qual não há outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo fala, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Anátema. Então, preste muita atenção. Por isso que você, olha, eu vou falar a mesma coisa, eu estou repetindo isso sempre. Você tem que conhecer cada carta de Paulo, dominar cada carta de Paulo no conhecimento, leia 15, 20 vezes cada uma, não tenha pressa de sair comendo qualquer coisa,
Não seja uma pessoa desassossegada. Quando você come um alimento, tem que ter um processo de digestão, para o teu organismo assimilar todas as proteínas, os carboidratos, as vitaminas. Entende? Então, você tem que digerir cada carta de Paulo e ter um processo de digestão no teu entendimento espiritual, para que o teu entendimento absorva todas as proteínas, carboidratos, vitaminas, absorver o máximo de cada carta de Paulo. Porque é nas cartas de Paulo que eu entendo o Evangelho, não esqueça isso, não é em outras coisas. O Evangelho da graça de Deus foi revelado a Paulo e as cartas de Paulo revelam o Evangelho explicitamente. Agora eu preciso conhecer cada uma delas, dominá-las, estudá-las, memorizá-las, conhecer, ter domínio, até que se crie aquele escudo que eu já falei para você. Aquele escudo do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então aconteça o que acontecer, quando você ouvir qualquer outra coisa, como você tem esse conhecimento aqui na tua mente, no teu espírito, como você já tem esse escudo de conhecimento, quando vier qualquer coisa estranha, vai bater e vai cair. É um repelente. As cartas de Paulo repelem todo engano, toda mentira, tudo que é falso. Ela estabelece o Evangelho. Então Paulo fala, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vai além. Você entende quão sério é isso que eu estou te dizendo? Eu não estou brincando com você. Talvez você é novinho, não entenda isso. Ainda é atraído por um monte de coisas estranhas que ainda não foram repelidas da tua mente. Mas Paulo fala, ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, nos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Olha a expressão que Paulo fala. Seja amaldiçoado, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja o quê? Amaldiçoado. Até que nós chegamos nesse capítulo 4 de Gálatas que lemos aqui, a partir do versículo de número 21, Paulo faz uma pergunta para aquelas pessoas que querem viver no Velho Testamento, para aquelas pessoas que só vivem nas campanhas do Velho Testamento, para aquelas pessoas que ainda querem guardar sábado e dizer que guardar sábado salva, para aquelas pessoas cuja doutrina da igreja é só velha aliança. Dizei-me vocês, os que querem estar sob a lei, vocês não entenderam, não ouviram, não aprenderam da lei? Aí Paulo começa a revelar, repare bem isso que nós vamos ler aqui, Pedro nunca falou, Tiago nunca falou, João e Judas, os demais escritores das cartas, nunca falaram porque nunca enxergaram, meus irmãos. Você entende quando eu falo assim? Não estou menosprezando eles, mas o conhecimento que Paulo tinha ultrapassou todos eles juntos. Você pega o conteúdo das cartas deles todos e compara com o que Paulo viu, não chega a nada, meus irmãos. Então Paulo diz, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Olha lá, Abraão teve 2 filhos. Quem foram os 2 filhos? Ismael e Isaque. Ismael nasceu de Agar, que era escrava. Isaque nasceu de Sara, que era mulher livre. O que são essas mulheres? Vamos ler aqui. 2 alianças. O Velho e o Novo Testamento. A lei e a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Aí ele fala, mas o da escrava nasceu segundo a carne. E o da livre mediante a promessa, né? Aí depois ele explica. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Está bem claro isso na sua mente? Uma se refere ao Monte Sinai na Arábia. O que aconteceu no Monte Sinai? Foi lá que Moisés subiu para trazer as tábuas da lei. Então, uma dessas mulheres, que é Agar, se refere à primeira aliança, aliança trazida por Moisés no Monte Sinai, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Está claro isso na tua mente? Então ele diz, ora, estas coisas são alegóricas porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que gera o Monte Sinai? Vou repetir.
Onde é que Moisés recebeu as tábuas da lei? No Monte Sinai. Uma dessas mulheres é o Monte Sinai. E ela gera o quê? Ela gera filhos para a escravidão. Ora, Agar, Paulo cita, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, o que é Agar? É uma das mulheres que Abraão teve. É a lei, é a primeira aliança, a aliança do Monte Sinai, de onde Moisés trouxe as tábuas da lei. O que gera essa primeira aliança? Gera filhos para a escravidão. Não está escrito aqui isso. A tua mente está entendendo esse arroz com feijão, esse leitinho? Recapitulando, Abraão teve duas mulheres, Agar, que era escrava, e Sara, que era livre. Paulo está falando, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que gera filhos para a escravidão. No Monte Sinai na Arábia foi dada a lei de Moisés até João Batista foi a aliança que cobriu todo esse período. E o que Agar gera? Vou repetir de novo, gera filhos para a escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos, mas é Jerusalém lá de cima é livre, qual é a nossa mãe. Então vamos ver aqui os dois princípios das suas alianças. Eu não vou ler lá, eu quero encurtar essa fala, porque senão vai ficar muito longo. O que aconteceu? Deus prometeu um filho a Abraão. Abraão pensou que no dia seguinte ia acontecer o nascimento desse filho, esse filho não vinha. E por demorar muito tempo para vir, um dia sua mulher, Sarai, que não era nem Sara ainda, era Sarai, chegou para Abraão e falou, olha, o Senhor me privou de ter filhos. Ela foi um pouco descrente da promessa. Chegou para Abraão e falou assim, Abraão, você vai e deita com a minha escrava, e ela vai ter filhos, eu vou ficar contente com os filhos da minha escrava. E Abraão fez o quê? Ele foi lá, se deitou com a escrava e gerou Ismael. A escrava ficou grávida. Quando a escrava ficou grávida, desprezou a senhora dela, que era Sara. Ela foi desprezada. Entende? Mas Deus não havia prometido que Abraão teria um filho de Sara. O que Abraão tinha que fazer? Não, esposa, eu não vou me deitar com a escrava. Deus prometeu que nós vamos ter um filho de nós mesmos. Então vamos esperar esta coisa acontecer. Mas o que ele fez? Ele foi, se deitou com a escrava e foi tentar gerar esse filho por esforço próprio. Pelo esforço da carne, pela sabedoria humana, pela sua própria obra. Ele foi tentar cumprir a promessa de Deus por esforço próprio. Esse é o princípio da lei. Qual é o princípio da lei? É a carne tentando fazer um montão de coisas para agradar a Deus. É a carne se esforçando para cumprir as promessas de Deus. É a carne fazendo voto, pagando preço, fazendo vigília, subindo no monte, desce do monte, se matando para fazer coisas, para forçar Deus a cumprir a sua promessa, para tentar produzir a obra de Deus. Esse é o princípio da lei. Qual é o princípio da lei? É o esforço da carne em tentar obedecer a Deus pelo esforço próprio e produzir um monte de obras pelo seu esforço próprio para tentar agradar a Deus e cumprir as promessas de Deus por esforço próprio. Quem cumpre a promessa de Deus é Deus. Não adianta eu me matar de fazer coisas. Eu não posso forçar Deus a cumprir nada. Não tem uma igreja aqui no Brasil que encosta Deus na parede. Você já viu isso? Ou o senhor é ou o senhor não é. Eu vou encostar Deus na parede. Eu vou pegar esse envelope aqui, dar tudo que eu tenho e vou chegar diante de Deus. Ou o senhor é ou o senhor não é. Está aqui o meu sacrifício. Eu vou encostar Deus na parede e Deus é obrigado a me responder. Mentira. Isso é uma técnica psicológica para tomar o dinheiro das pessoas. Essa que é a verdade.
Deus é que cumpre a promessa no tempo dele, não é no meu desespero. O meu jejum não força Deus a antecipar a promessa dele. Eu subindo no monte, ficar gritando lá uma noite toda, não força Deus a antecipar a promessa dele. Entende? Então o que Abraão tinha que fazer? Não podia cometer isso, deu a maior mancada, se deitou com a escrava e gerou um filho na força da carne. Tentou cumprir a promessa de Deus na marra, no seu esforço, no seu vigor. Esse é o princípio da lei. Qual é o princípio da lei? Fazer um monte de coisas, fazer obras. Por isso que a lei diz assim, faça isso, faça aquilo, e proíbe, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Então tem que fazer a lista do faça aquilo que é bom. Então a gente pensa que a carne é capaz de cumprir a justiça de Deus, e não é. A natureza humana nunca vai cumprir a justiça de Deus. Então qual é o princípio da lei? É o que Abraão fez. Gerar um filho na carne pelo seu esforço, ao invés de esperar Deus realizar a obra. Ele quis realizar a obra no lugar de Deus, gerando um filho com a escrava. Esse é o princípio da lei. Então por isso que Paulo teve inspiração. Ele fala, essas mulheres são duas alianças. Uma, olha o que ele diz, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são as duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que é Agar. Esta gera filhos para a escravidão. Então, o que significa Agar? A primeira aliança, Monte Sinai, que gera filhos para quê? Para a escravidão. Por isso que a lei é o ministério da morte. Por isso que a lei é o ministério da condenação, porque ninguém consegue cumprir a lei. Lembra em lives passadas, vou ler de novo a lei Romanos. Deixa eu ler Romanos capítulo 8, no versículo 3, porque as pessoas pensam que consegue. Alguém disse assim, mas Deus daria uma lei que ninguém teria força para cumprir? Exatamente isso, Deus deu uma lei que o homem era incapaz de cumprir. Então aqui em Romanos capítulo 8, versículo 3, mas eu não posso deixar de ler o versículo 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Agora o versículo 3 é o principal sobre este assunto. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne de que? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Condenou o pecado, mas ele diz assim que era impossível para a lei, porque a lei estava enferma pela carne. Então, a lei pedia perfeição e a carne é imperfeita. Então criou-se uma enfermidade, duas coisas incompatíveis. A lei exigindo perfeição da carne e a carne produzindo imperfeição diante da lei. Se tornaram coisas incompatíveis. Gerou-se uma enfermidade. A lei ficou enferma, né? É como a pessoa faz uma ferida e cria-se o pus na ferida, né? Entre lei e carne, a lei ficou enferma, criou uma incompatibilidade, não se casava lei e carne. Ninguém podia cumprir a lei, ninguém na carne poderia cumprir a lei. A lei se tornou enferma pela carne e expeliu a carne, vai para Cristo, é o único que pode resolver o problema da carne. E a lei não resolveu o problema da carne, por isso que a lei se tornou ministério da condenação, porque ninguém é capaz de cumprir a lei. Aponta um que nunca cobiçou nada, aponta um que nunca falou uma mentirinha. Você que quer viver debaixo da lei, duvido que você nunca mentiu na vida, duvido que você nunca teve uma cobiça no teu coração,
Você já transgrediu, já está debaixo de condenação. Não tem um mortal que tem capacidade de cumprir a lei, porque a lei exigia perfeição para uma carne imperfeita, incapaz de cumpri-la. Por isso que viver na velha aliança é o grande engodo, é o grande engano. Está bem claro isso? Por isso que Paulo fala que Agar era o Monte Sinai, e gera filho para a escravidão. Então a primeira aliança, que é Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, gera filhos para a escravidão. Então todos quantos estão debaixo de lei, estão debaixo de escravidão. Sinto dizer, mas é a palavra que está dizendo, não é uma emoção, não é um querer, é o que está escrito. Vou ler de novo com calma, para que você memorize, enxergue isso. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Quais alianças? Ele fala. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde Deus deu as tábuas da lei, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Agar é o Monte Sinai na Arábia que gera para a escravidão. A lei gerou escravidão. E Sara, que representa a outra aliança? O que aconteceu com Sara? Abraão já estava com 100 anos de idade, Sara com 90 anos. Deixa eu ir lá para Gênesis. Vou lá para Gênesis. Lá onde estão aqui essas... Gênesis capítulo 17. Quando Deus prometeu que Abraão teria um filho, ele tinha 75 anos. Ele estava com 100 anos, esse filho não havia ainda nascido. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. Ismael já tinha 14 anos e Isaac ainda não tinha nascido. Então no versículo 17, Deus diz assim para Abraão: então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara aos seus 90 anos? Vamos ver o que Paulo explica a respeito disso, lá em Romanos, no capítulo 4. Paulo explica isso bem. No versículo 19, olha o que Paulo fala. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. O que Paulo está dizendo? Que Abraão com 100 anos não tinha mais força física para gerar filhos. Paulo fala aqui que ele já era amortecido. Lá em Gênesis, naquele versículo que lemos, Sara estava com 90 anos e Abraão com 100 anos. E Abraão fala, a um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos ainda vai ter condições de ser filho. Paulo fala que Abraão já era amortecido. E o ventre de Sara, com 90 anos, não tinha mais condições de ter filhos. O que Deus fez? Esse é o princípio da graça. Deus deixou acabar todas as forças físicas de Abraão e Sara. Quando eles estavam velhinhos, sem capacidade de nada. Quando Abraão não tinha vigor mais para nada, era amortecido. Você entende quando eu falo amortecido? Quando o ventre de Sara era um ventre de 90 anos, incapacitado de ter filhos. Quando a carne não podia produzir mais nada, a carne estava na lona, incapacitada. Então, Deus vem e na velhice deles, com a incapacidade deles, foi aí que eles conseguiram gerar um filho. Como? Por um milagre. Por um milagre, Deus deixou acabar todas as forças físicas. Quando eles eram improdutivos, não tinham mais poder para nada. Foi aí que Deus os abençoou por um ato divino, por um milagre, e veio nascer Isaac. Esse é o princípio da graça. A carne não consegue mais produzir nada.
A carne não consegue agradar a Deus. Os que estão na carne não conseguem agradar a Deus. É impossível agradar a Deus aqueles que estão na carne. O que Jesus Cristo disse lá em João 6,63? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A carne para nada aproveita. Então a carne não coopera com nada, ela não consegue produzir nada. A nossa melhor obra, presta atenção nisso, o melhor que eu posso fazer quando chega diante de Deus, chega manchado pela carne, chega cheirando mal pela carne diante de Deus. Por isso que pela carne nenhuma obra é aceitável diante de Deus. Por isso que o homem é salvo pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Você entende isso? Qual é o princípio da lei? As obras, produzir as coisas de Deus pela força da carne. Qual é o princípio da graça? O homem para, não produz mais nada, é Deus que opera nele o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, a primeira mulher, Agar, é a primeira aliança, é o Monte Sinai na Arábia que gera filhos para a escravidão. Sara é a outra aliança, da graça de Deus feita no sangue de Jesus Cristo. Agora vamos continuar a leitura lá. Gálatas capítulo número 4, onde Paulo começa a mostrar a nossa identidade. Ele começa a mostrar que nós não somos filhos da lei, que nós não nascemos debaixo da lei, que nós estamos libertos da lei, que nós não temos mais nada a ver com a velha aliança. Então ele fala assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como que Isaac nasceu? Por um milagre. Como que você veio ser salvo? Por um milagre, por uma ação de Deus na sua vida. Ele que opera em vós o querer e o realizar. O que Efésios 2,8 diz? Isto não vem de vós, até a fé que você teve um dia é um dom de Deus, não foi você que produziu, Deus que pôs isto aí dentro de você para que você cresce. Nem a fé que você teve um dia foi você que produziu. Vós, porém, sois filhos da promessa, como Isaac. Nós somos filhos da nova aliança, nós não somos filhos da lei. Nós não somos filhos do Velho Testamento, nós somos filhos da promessa. Os filhos que são gerados por um milagre de Deus, que se despertam por um milagre de Deus, que acordam por um milagre de Deus, que entendem o Evangelho por um milagre de Deus. Não tem participação da carne nisso. Aí ele diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Nós somos os filhos da promessa como Isaac. Nós nascemos na nova aliança. Estamos debaixo da nova aliança, do Novo Testamento, do Evangelho da graça de Deus. Nós não estamos debaixo de Agar, de Monte Sinai. Não tem nada a ver conosco. E ele diz, aí você vai entender agora o versículo 29. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Né? O que Paulo está dizendo? Que Ismael, que nasceu segundo a carne, perseguia, né, Isaac, que nasceu segundo o Espírito. Assim também é agora. Quando você começa a pregar o Evangelho da graça de Deus, começa a falar da graça de Deus, os que são de Ismael, os que estão debaixo da lei, os que são filhos de Agar, eles perseguem, eles não conseguem entender que você é salvo pela graça independente das obras. Eles não conseguem entender que a velha aliança acabou na cruz. Eles não conseguem entender Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eles não conseguem entender que a salvação não se perde porque é dada pela graça de Deus. Para eles a salvação é a carne produzindo obras para serem salvos. A visão deles é salvo por obras, não pela graça de Deus. Eles vão falar assim: Jesus fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua parte. Jesus fez 50% e você tem que fazer os outros 50%. É isso que eles vão dizer. Então existe uma perseguição. Quem
é filho de Agar, é filho da lei, filho da velha aliança, não suporta aqueles que nasceram do Espírito. É por isso que você encontra familiares seus, amigos, pessoas de outras igrejas que você fez parte, e você começa a falar da graça de Deus para eles, dá um nó na cabeça deles. Por quê? Eles não entendem nada. Eles são filhos de Agar, filhos da escravidão. Eles têm o véu na mente. Eles não entendem. Quando você fala que nós somos libertos do império das trevas, que o diabo foi aniquilado na cruz, eles não entendem. Eles se repelem dessas verdades. Quando você fala que nós não perdemos mais a salvação, eles não entendem. Por quê? Porque eles estão ainda debaixo do ministério de Agar, que é Monte Sinai, que é lei, que é escravidão e salvação por esforço próprio. Então eles perseguem constantemente aqueles que são filhos da promessa, que nasceram por um milagre, aqueles que estão no evangelho da graça de Deus, que são filhos da livre. Essa perseguição é normal. É normal. Então quando você vai pregando a graça de Deus, eles começam a perseguir os pregadores da graça de Deus, porque eles não entendem, eles são filhos da lei. E olha lá o que Paulo fala, vou ler de novo. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo que diz a Escritura, o que aconteceu lá na velha aliança? Chegou uma hora que Abraão teve que mandar a escrava e seu filho embora. Então é o que acontece. Contudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então o que Deus está dizendo aqui através de Paulo? Lança fora o escravo, a escrava e seu filho. O que era a escrava? Era a lei do Monte Sinai. Lança fora a escrava e seu filho. Vai ser lançado fora. Deus não age mais através da velha aliança. Deus não age mais através do Velho Testamento. Aquilo foi uma coisa que passou. Deus não se relaciona com as pessoas através da velha aliança, porque a velha aliança acabou na cruz. Deus se relaciona conosco agora através do Novo Testamento, da nova aliança. Aquilo para Deus ele pôs um fim. Mas os filhos da escrava querem se relacionar com Deus através daquilo que já passou. Você entende isso? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Pastor, mas isso é assustador. Eu também acho. Ele está dizendo que o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Porque ele está dizendo que aqueles que estão debaixo de Monte Sinai, eles não vão herdar as mesmas coisas que o filho da livre, que estão debaixo da graça. É incompatível. Lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava, que é o filho da escrava, os que estão debaixo da lei, pessoal que está judaizando, pessoal que vive no Velho Testamento, eles são os filhos da escrava, porque eles só pregam a escravidão. Está difícil entender isso. Minha irmãzinha preciosa que está começando agora, está entendendo isso? Meu irmão amado, gente querida, você está entendendo? Se você que é novinho, chegou no canal agora, o que Paulo fala? Vou ler de novo. Com tudo que diz a Escritura, lança fora escravo seu filho. Olha como isso pesa, olha para mim, presta atenção. Porque de modo nenhum o filho da escrava, os filhos da lei, os filhos da velha aliança serão herdeiros com os filhos da livre, os filhos da graça, os filhos da nova aliança, os filhos do evangelho da graça de Deus não vão herdar a mesma coisa. E assim, irmãos, somos filhos. Aí Paulo declara a nossa verdadeira identidade. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava. Nós somos filhos de quem? Nós somos filhos da livre. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo pregou tudo do evangelho da graça de Deus para eles.
Eles deixaram o evangelho da graça de Deus, o Cristo exposto como crucificado. Eles foram enfeitiçados pelo pessoal da lei e se voltaram para o Velho Testamento, deixando de lado tudo aquilo que Cristo já havia feito na cruz do Calvário. Deixaram de lado o ensino da graça de Deus que Paulo havia ensinado. Eles foram enfeitiçados e se voltaram para a velha aliança. Agora vamos ler comecinho do capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Aí Paulo brada, né? Fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O que Paulo está dizendo? Cristo nos libertou do jugo da lei, nos libertou de Agar, nos libertou da escravidão. Então ele fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós já fomos libertos da velha aliança. O que temos que fazer? Permanecer firmes e não se submeter de novo ao jugo da escravidão. O que era o jugo da escravidão? O que Paulo tem em mente quando fala jugo da escravidão? O jugo da lei, o jugo da velha aliança. Ele fala, para a liberdade Cristo já nos libertou. Permaneça firme, nunca mais faça como os Gálatas, se submeter de novo à escravidão, ao jugo da escravidão. Ele continua dizendo, eu, Paulo, vos digo, falando aos Gálatas, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que é obrigado a guardar toda a lei. Agora, o que Paulo fala para eles que foram debaixo da lei? Para eles que voltaram para a escravidão, para eles que se submeteram a Agar e Monte Sinai de novo. Qual o conselho que Paulo diz? De Cristo vocês se desligaram. Vocês que voltaram para a lei, que querem se justificar pelo Velho Testamento, da graça vocês caíram da graça. Então, pastor, aquela irmãzinha bem novinha vai perguntar, então, pastor, assustada, né? Imagina isso. Então, pastor, quer dizer que todo aquele que está debaixo da lei, aquele que quer se justificar por obras, aquele que vive fazendo jejum, subindo no Monte Sinai, indo se batizar no Rio Jordão, fazendo os sacrifícios da lei, os votos da lei, que só vive pregando, só vive no Velho Testamento, quer dizer que todos esses se desligaram de Cristo e caíram da graça? Não sou eu que vou responder, não é a minha opinião própria. É o que Paulo disse. Paulo responde para você, eu me anulo aqui agora. A minha opinião não resolve, o que resolve é o que Paulo diz. De Cristo vocês se desligaram. Ah, quer viver na velha aliança? Quer ficar com réplica da arca aí? Quer fazer campanha de Jericó? Quer viver debaixo da lei, praticar as festas da lei? Ah, quer viver debaixo do Velho Testamento? Olha, Paulo está dizendo isso, não sou eu. De Cristo vocês se desligaram. Quer viver na velha aliança? Vocês estão desligados de Cristo. Olha como isso é sério. Eu não estou inventando isso. Eu não estou querendo te persuadir psicologicamente. É Paulo, é a Escritura, é o Evangelho que mostra isso. De Cristo vocês se desligaram. Vocês querem viver debaixo do Velho Testamento? Quer viver debaixo da lei? Quer viver guardando sábado? Quer viver no judaísmo? De Cristo vocês se desligaram. Vocês que querem se justificar pela lei, por obras, se justificar pelo seu jejum, pela sua obra, pela sua vigília, por guardar a lei, esse monte de obras infindáveis que a igreja impõe na tua cabeça, você quer se justificar por meio disso? Então Paulo responde, da graça vocês caíram. Você quer se justificar pela lei? Vocês se desligaram de Cristo. Quer se justificar pela lei? Vocês caíram da graça. Então, meus irmãos, é triste em dizer, mas a maior parte do povo que se diz povo de Deus, olha,
Eu vejo algumas pregações deles na televisão, pelo menos aqui em São Paulo. É só Velho Testamento, é só batalha do Velho Testamento. É só eles vivem lá. Eles vivem lá, olha como é sério isso que eu estou te dizendo. A maior parte do povo de Deus está preso debaixo do Velho Testamento, debaixo da lei. Está cobrando coisas debaixo da lei. E a palavra diz que caíram da graça e se desligaram de Cristo. E Paulo está dizendo isso para os Gálatas que deixaram a graça de Deus de lado e se voltaram para a lei. Tá bom, meus irmãos queridos? Foi muito bom estar com você, minha irmã preciosa, muito bom estar com você, meu irmão de grande valor. É muito bom estar com você. Olha, eu entro dentro da tua casa, eu entro aí no teu quarto, você pode estar com o celular aí. Essa voz chega até você, e isso é uma preciosidade. É uma preciosidade, meu irmão. Isso é uma coisa riquíssima, essa é a minha riqueza. Foi uma alegria muito grande. E eu vou me despedindo de vocês afirmando isso, que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.